com o Senhor. Vamos ler o versículo do Salmo 119, verso 9. Graças a Deus. Salmo 119, versículo, o verso é o de número 9. Esse é o verso para esse momento que os irmãos escolheram. Todos encontraram? Amém. Eu gostaria que a mocidade lesse para nós. Vamos lá, 1, 2, 3. Como purificará os homens o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Amém. Deus abençoe a todos, podemos acertar. Muito obrigado. Graças a Deus. Graças a Deus. Quero nesse momento louvar a Deus pela vida de todos os irmãos, dos nossos amigos, que se faz presente nesta noite, pessoas de outras denominações que estão conosco nesta noite. Quero louvar a Deus pela vida do pastor João, pastor desta igreja. Quero louvar a Deus pela vida do presbítero Arthur ali de Divinópolis, onde o pastor Vitalino é o pastor da igreja. Louva a Deus pela vida do pastor Ailton, do Taguatinga, pastor Ramos ali de Arraias, irmão Cristiano de Lavandeira, com todos os irmãos, os demais irmãos ali de Novo Alegre. Quero louvar a Deus pela vida do pastor William, e todos os irmãos ali da nossa sede. Que Deus continue abençoando todos nós. Todos os demais irmãos das nossas congregações que se faz presente. Que Deus abençoe a todos vocês. Louva a Deus pela vida da nossa banda de música da igreja. Que Deus continue abençoando aos irmãos. E a nossa juventude, onde estão aqui reunidos para adorar o nome do Senhor. Meus irmãos, quero dizer aos irmãos que ontem nós tivemos um trabalho ali na nossa sede, onde o pastor Ailton já relatou o meu trabalho de Dianópolis, e onde já agradeci a Deus pela vida dos irmãos de ter ido até ali. E o pastor Zé Raimundo, nós conversando hoje, ele falando como está a repercussão na cidade. Pessoas, pastor Ailton disse que muito tempo que era crente, nunca sentiu alegria como sentiu ontem. Muitos anos de crente que nunca sentiu alegria como sentiu ontem lá na palavra. Graças a Deus, nós passamos a semana orando em favor do trabalho de Dianópolis, também o trabalho das irmãs. Ontem foi o último culto na liderança das irmãs, ali na nossa sede, onde tiveram o trabalho às 2h da tarde. Tivemos a consagração na parte da manhã, onde um trabalho muito abençoado, muito espiritual. Às 2h as irmãs começou o trabalho, onde a irmã Vina lá de Canabrava estava pregando a palavra de Deus para as irmãs. Eu não contei, mas aproximadamente nós tínhamos quase umas 200 irmãs, né? Quase umas 200 irmãs ali na parte da tarde, ouvindo o ensinamento da palavra de Deus. E até agora eu nunca vi uma falar que foi ruim. Todas que vai falar disse que foi muito bom. Se bem que eu estava pelo lado de fora lá também sentindo a presença de Deus no trabalho das irmãs. E quando foi às 7h da noite, nós reunimos para o grande culto na liderança das irmãs, que era o último deste ano de 2022, onde a nossa sede, pastor João, ontem ficou cheia, muita gente, graças a Deus. Pessoas que eu mesmo nunca tinha visto na igreja, alguns irmãos também nunca tinham visto, está frequentando, está aí ontem, estava no trabalho. E alguma pessoa veio informar isso muito alegre com o trabalho de ontem. Então a gente agradece a Deus por isso.
Deus está no controle da nossa vida. E também quando os irmãos falando para nós, agradeço os irmãos pelo convite para estar ministrando a palavra de Deus nesta noite. E aí, como ontem nós ficamos envolvidos, um dia eu tirei o trabalho ali das 7, tiramos a escola e o culto à noite. Eu falei para os irmãos que eu ia estar aqui e os irmãos, a banda que os irmãos tinham falado, isso nós fomos, o que é bom é transmitir para os outros, né? Nós fomos transmitindo e Deus abençoou com essa presença da mocidade e vários irmãos estão aqui para a glória de Deus. Uma coisa eu fico alegre, irmãos. Eu, quando eu estava em Lavandeira, passei 6 anos em Lavandeira. Sempre a congregação da Lavandeira gostava de ir onde eu ia. Quando eu chamava o país, sempre os irmãos estavam indo. E passei para a sede, graças a Deus. Os irmãos não me deixam sozinho. Irmãos, graças a Deus. Aonde eu vou, se eu peguei esse, já deveria eu sair caladinho, só os pastores sabendo. Deus fica falando, se soubesse eu também. Então a gente, mas tem dia que não dá para sair, muitos irmãos. Mas graças a Deus, eu agradeço a Deus pela vida desses irmãos. Graças a Deus por isso. Então quero dizer aos irmãos também que o pastor Antônio Basto não veio, porque ele foi estar em Luiz Eduardo. Talvez ele ficar no culto lá, mas não era bem certeza. Lá com o pastor Jean, mas ele não pôde estar porque ele viajou. Irmãos, aqui em rápidas palavras, como é o último culto na liderança da juventude, eu vendo como é lindo ver a mocidade empenhada nesses dias tão difíceis para a juventude conseguir vencer os obstáculos da vida. Eu sei que o momento é um momento de desafios, mas nesta noite, baseada nesses salmos, no Salmo 119, o verso 9, nós vamos ter nele uma pergunta e uma resposta. E ele é tão importante, essa pergunta, que o salmista vai dizer: como purificará o jovem o seu caminho? Nós vamos observar que a singularidade é presente nessa primeira parte deste salmo. Porque nenhuma pessoa vai conseguir purificar o caminho do outro. Aqui sim é cabível cada um de nós assumir a nossa responsabilidade de querer purificar o nosso caminho. Porque não tem como o pastor purificar o caminho de um jovem. Não tem como o pastor purificar o caminho de um obreiro. Não tem como a esposa do pastor purificar o caminho de uma jovem. Não tem como a esposa do pastor purificar o caminho de uma irmã. Isso aqui faz parte da individualidade de cada ser humano. Que a purificação, aqui o salmista é muito categórico em nos levar para um momento tão especial e nos levar à conscientização de que nós devemos purificar. A individualidade é importante na nossa vida neste momento. Isso falando humanamente, porque precisamos de uma partida de nós querer ser alguém nesta vida. Nenhuma pessoa nasceu já sabendo tudo nesta vida. Ele precisou de uma preparação no mundo acadêmico. Ele precisou de uma preparação no mundo profissional. Se tornou alguém na história. Isso às vezes depende de pessoas para se tornar um profissionalismo. Mas quando fala de purificação do caminho, não tem como nós ter alguém para nos interferir na nossa purificação, a não ser o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo, que está conosco para nos
mas a purificação, ela depende de cada um de nós. Aleluia! Nesta noite viemos aqui, nós saímos dos nossos lares, mas viemos à igreja para adorar. Nós não viemos aqui para purificar o nosso caminho, nós viemos aqui para adorar a Jesus, porque a purificação do caminho é no particular de cada um de nós, a sós com Deus, é o reconhecimento que somos pecadores, mas Deus é quem purifica, Ele apaga todas as nossas transgressões, assim diz o salmista. Imagine, até pensa que vem à igreja, ele vem para purificar o caminho, mas nada a ver com isso. A igreja viemos para adorar, a igreja viemos para glorificar, viemos louvar a Deus, agradecer a Deus. Então, meus irmãos, teve essa primeira parte, a purificação. A segunda parte, nós vamos ter a resposta da pergunta, que é observando segundo a tua palavra. Oh, glória a Deus! Aqui o salmista vai neutralizar também todas as fontes de conhecimento, toda ferramenta de conhecimento que o homem possa galgar nesta terra. Ele vai neutralizar tudo isso, e ele vai mostrar para o homem e para a mulher que a única forma de nós conseguir purificar o caminho é observando a palavra de Deus. Aleluia! A palavra de Deus é quem vai nos dar a resposta para a purificação do caminho do homem, porque o homem pode pecar, mas a palavra vai dizer que Deus ama o pecador, mas Deus não comunga com o pecado do homem. A palavra de Deus, ela vai sempre confrontar com o homem devido aos seus pecados praticados. Pensando nisso, eu trouxe algumas coisas importantes nesta noite, para esse momento, para nós poder conversar um pouquinho na palavra de Deus. Eu sei que o tempo é reunido, mas olha só o que ele nos diz. Eu coloquei um tema aqui, olha só, uma pergunta e uma resposta. Aleluia! Nós somos desde o nosso nascimento, nós havíamos contaminado do pecado, porque o salmista no Salmo 51, ele vai nos dizer que em pecado nos concebeu a minha mãe. Então todos nós que estamos aqui, toda a humanidade, desde quando o homem pecou no jardim do Éden, nós viemos agora debaixo da lei do pecado. A única forma de escape para o homem é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus! Então o salmista ele vai dizer, pois devemos ser purificados, não é orientar o nosso caminho, mas purificar o nosso caminho. Glória a Deus! A purificação não é que nós orientar vocês, mas é nós purificar o caminho que nós estamos seguindo. Observe que nesta noite você vem à igreja, você canta na igreja, você adora na igreja, você ora na igreja, você glorifica na igreja, mas o seu caminho não está purificado, porque você não está enquadrado na palavra de Deus. Você não reconheceu que você precisa passar pelo processo do renascimento, de nascer de novo. Aleluia! Eu estava ouvindo o pastor quando ele diz, não precisa perguntar se está alegre, porque aqui esta prova, o sinônimo de estarmos alegres é o nosso semblante de alegria nesta noite. Mas é provável que a pessoa nesta noite que ainda não conseguiu ter uma alegria, porque o seu caminho ainda não está purificado, ele está sentindo a amargura do caminho. Mas nesta noite
digo e exalto o Senhor, passa a tua palavra na minha vida e lava-me, Senhor, e torna-me limpo, aleluia. Para quê? Para mim poder glorificar o teu nome, para mim poder adorar o teu nome, para mim poder exaltar o teu nome, glória a Deus. Segundo lugar, que nós percebemos desde cedo este mal que nós enfrentamos, porque nós sentimos a dor do pecado, nós sentimos a angústia do pecado, nós sentimos a agonia do pecado. Você me diz, você me pergunta, mas irmão, aí tem isso sim. Lembra de Jesus, quando estava no Getsemane, que ali ele sentiu agonia, ele sentiu a dor, a ponto dos seus poros, as suas veias sanguíneas, o seu suor se tornarem gota de sangue, por causa do meu pecado, por causa do teu pecado. Mas tudo isso para nos purificar nós. Vamos nós sentir este mal chamado pecado. Vamos sentir, igreja, este mal chamado pecado nos afligindo a nossa vida. Quando você que cantava perdeu a alegria de cantar, quando você que pregava perdeu a alegria de pregar, quando você que orava perdeu a alegria de orar, quando você que visitava perdeu a alegria de visitar, quando você fazia parte de um conjunto perdeu a alegria de fazer parte, você fica esperto, porque isso é sinônimo de ausência da presença do Espírito Santo, porque o pecado está tentando lhe afligir, mas nesta noite, aleluia, que este mal saia da tua vida, que este mal saia da tua casa. Oh, aleluia, glória a Deus. Oh, glória. Quando falamos, nós devemos perceber este mal. Quando você lê no livro dos Salmos 25, versículo de número 4, o verso de número 4, ele vai dizer: faz-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me as tuas veredas. Oh, aleluia! Eu posso dizer nesta noite que nem todos que aqui se faz presente vão conseguir sair deste culto alegre, porque às vezes os teus caminhos não estão compatíveis com a palavra de Deus. Mas aquele que está como salmista, nesta noite pedindo: Senhor, faz-me saber os teus caminhos, Senhor, ensina-me os teus estatutos. Você vai sair daqui nesta noite dizendo: guia-me, Senhor, guia-me, Senhor, guia-me, Senhor, guia-me, Senhor, guia-me, Senhor. Oh, rabacana, 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 rabacana.
caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Deus vai avivar a juventude, Deus vai avivar você, Deus vai avivar você. Porque a seca, o vento vai tirar as folhas, a seca vai passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Deus
aí está a oportunidade. Queira tomar um remédio, aleluia, confessando Jesus, Ele quer perdoar os seus pecados. Se não tem, que Deus dê outra oportunidade, nós não garantimos, mas que Deus abençoe a todos nesta noite, em nome de Jesus, aleluia. Eu quero que antes de devolver o microfone ao pastor, parabenizá-lo por essa reforma tão maravilhosa, que Deus abençoe ao pastor, a sua esposa, toda a congregação de Campos Belos. Eu sei que tudo isso é um desafio, a conquista é um desafio que tem que passar, mas Deus honrou ao pastor, sua esposa, sua família e a congregação de Campos Belos. Deus abençoe vocês.